2 jogos, 2 vitórias, nenhum gol sofrido. O Santos começa muito bem a sua caminhada aí para retornar à Série A. E no vídeo de hoje a gente vai analisar o que foi a partida contra o Avaí, algumas semelhanças que a gente pôde perceber em relação ao jogo de ida e vai discutir de novo essa coisa do tem que ganhar e jogar bem? Ou basta ganhar? Ou basta ser competitivo? Série B é uma competição diferente, a gente precisa tratar com as particularidades que ela tem. Então vamos lá, like, se inscreva, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 180 mil inscritos por aqui. Recadinho, do Aposta Ganha hoje. Brasileirão, Cuiabá e Atlético Mineiro. Meu palpite, vitória do Galo. Já fiz a fezinha no site do Aposta Ganha. Tem odds supremos para o Brasileirão. Tem um mar de oportunidades para você se divertir com responsabilidade. Galera, é para diversão. Pagou as contas primeiro, sobrou. É para se divertir. Com responsabilidade, você que tem mais de 18 anos, vem para o site com as maiores cotações do Brasil. Aposta Ganha. Me deixou uniformizado para o vídeo de hoje. Então vamos lá. Vamos falar da vitória do Peixe, então. Qual foi a semelhança, Jorge, que você encontrou em relação ao jogo de estreia? Bom, primeiro tempo difícil. Acho que o primeiro tempo contra o Paysandu foi pior. O Santos não criou absolutamente nada. Ontem o Santos finalizou no primeiro tempo, mas recebeu o mesmo número de finalizações do Avaí. O Avaí impôs algumas dificuldades ao Santos na saída de bola. Quando o Avaí pressionava um pouco mais, subia o seu bloco, ele prejudicava muito a saída com os zagueiros, com o João Schmidt. E o Santos tinha uma opção de passe mais difícil no primeiro tempo. E no segundo tempo, individualidades resolveram. Isso aconteceu também no jogo contra o Paysandu. No jogo contra o Paysandu, o Pedrinho resolveu em 2 jogadas. No jogo de ontem, uma jogadaça do Guilherme e a presença diária do Furt e um belo lance do JP que abriu o placar. O que é a Série B, cara? A Série B ela é um campeonato difícil, porque você não tem o mesmo nível técnico da Série A, mas você tem jogos mais físicos, mais duros, enfrentamentos, né, mais complicados. Você tem, às vezes, gramados que não são tão bons, você tem viagens longas, logística difícil, e você tem o fato, aí é o caso exclusivo do Santos esse ano, de todo mundo se mobilizar para jogar contra você. Todo mundo vai fazer o jogo da vida na Série B contra o Santos. O Santos é a grande atração, o Santos vai encher os estádios, a torcida do Avaí enche a ressacada, para ser justo, né? Faz isso com frequência, mas ontem você tinha ressacada cheia, né? Aquela pressão, porque é o Santos, ele é a grande atração da Série B. E outra coisa que o santista precisa ter em mente, e eu acho que isso vai ficando claro, né? Já não é mais um início de trabalho. Esse time já tem uma cara, ele foi construindo uma cara no Campeonato Paulista, ele rapidamente se transformou num time e o seu modelo de jogar, ele já está aí muito presente. Esse Santos não vai dar show, esse Santos não vai dar espetáculo, esse Santos não vai ser o time, porque o Santos tem historicamente essa coisa do DNA ofensivo, das equipes que jogam para frente, o Santos do Carille não será esse time, acho que não será em momento algum. O Santos do Carille vai ser um time competitivo, com alguns jogadores que individualmente podem se entender muito bem e podem fazer a diferença, mas talvez isso seja o que basta mesmo para jogar uma Série B. Óbvio, se você tiver condições de ter um baita time, um time que marque 3, 4 gols por jogo, que dê espetáculo, maravilhoso. Mas a realidade do Santos não é essa, a realidade econômica não é essa, e acho que diante da realidade econômica, o Santos montou um time muito bom, pelas circunstâncias, muito bom para a Série B, totalmente capaz de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro. E com alguns jogadores que podem dar essa dinâmica ofensiva, podem fazer esse jogo mais, entre aspas, bonito, que alguns torcedores eventualmente possam pedir, possam cobrar. Mas o Santos, nesses 2 jogos, ele teve dificuldades, ele sofreu em alguns momentos, mas ele competiu muito bem, ele foi sólido, ele foi seguro e ele matou os 2 jogos quando teve oportunidade. Esse mérito ninguém pode tirar. Então, ontem isso aconteceu de novo, o Santos traz um excelente resultado, é um excelente início de campeonato, porque imaginem, são as 2 coisas que me preocupam nesse início de caminhada do Santos. A matemática em si, porque se você perde 2 pontos em casa para o Paysandu, é difícil você recuperar esses pontos perdidos. O Santos, então, beleza, né? Na matemática, 6 pontos disputados, 6 pontos tomados. Ótimo, para subir vai fazer total diferença. E o mental? Poxa, tá vendo? Se o Santos começa o Campeonato Paulista, o Campeonato Brasileiro com 2 tropeços, tá vendo? O Paulista iludiu. O time não é isso tudo. Esse elenco não é isso tudo. Ih, o Santos vai pipocar. Ih, o Santos vai cruzeirar. Que é a expressão que hoje usam
Para o grande que cai e não sobe, porque o Cruzeiro ficou 3 anos na Série B. Então, esse efeito negativo da pressão, da quebra da confiança, da insegurança, o Santos afastou, ganhando os seus 2 primeiros jogos e ganhando com algum nível de segurança nos 2 jogos. Isso é muito importante. Jogo de ontem, então, o resumo foi mais ou menos esse, né? A diferença entre os tempos. Tivemos de novo individualidades. Muito legal ver o garoto, JP Sherman, que é um garoto de 18 anos, né? Não tem nem 10 jogos pelo profissional ainda, fez o primeiro gol dele. Está aproveitando o momento da saída do Aderlan do time, né? Com a cirurgia do dedo lá que teve que fazer. E muito bem. Aliás, as laterais foram um grande problema do Santos nesse início de temporada. E o JP tem tudo para se firmar ali na lateral direita, né? Numa disputa de um bom nível com o Aderlan. E do outro lado, o Escobar fez uma estreia bem ok, bem segura lá pelo lado esquerdo. Que o Santos consiga, nesses 2, talvez encontrar o caminho para jogar uma Série B. E uma bela jogada, contou com desvio, né? Contou com a sorte também, mas um menino muito promissor, que eu estava vendo até uma matéria no GE contando um pouquinho dos bastidores, né? Como é que é a vida do JP. O JP não tem carta de motorista ainda, ele vai de bicicleta para o CT, tá em vias aí de melhorar sua situação financeira, porque ele ainda ganha salário de jogador da base, né? Mas uma dessas muitas histórias que o Santos ao longo dos tempos produziu, né? Dos meninos que surgem e viram opções no time titular. Muito legal ver o JP marcar e jogar bem, não só o gol, né? O jogo do JP Sherman não se resumiu apenas ao gol que ele marcou. Falando ainda em individualidades, baita jogada do Pedrinho, do Guilherme, perdão, o Pedrinho ontem estava fora, Pedrinho fez as 2 jogadas contra o Paysandu, o Guilherme que 2 minutos antes do gol, o Furt já tinha entrado e eles já tinham se entendido pelo lado esquerdo, o Guilherme já tinha feito uma jogada de linha de fundo que o Furt errou ali o domínio, mas já tinha sido um ensaio para a jogada do gol. Acho que o Guilherme é tranquilamente um dos principais jogadores do Santos nessa temporada. Verdade que no segundo jogo no Allianz contra o Palmeiras, o Guilherme não esteve bem, como praticamente todo o time esteve um nível abaixo, alguns níveis abaixo naquela decisão. Mas pega a temporada, a linha do tempo do Guilherme em 2024, ele tem sido mesmo esse jogador agudo, esse jogador participativo, esse jogador que decide, e ontem ele acaba decidindo o jogo, é a jogada que mata o jogo, o cruzamento para o gol do Furt, que a partir do momento em que entrou, possibilitou com que o Santos estivesse com 11 jogadores em campo. Aí eu, infelizmente, vou ter que falar de algumas notas negativas. Acho que a única nota realmente muito negativa é o Morelos. E sendo muito respeitoso, mas voltando a bater num ponto já batido aqui nesse canal. Não dá para um jogador desse nível, que chegou no Santos ganhando o que ganhava, que agora readequaram lá, enfim. Não dá para se apresentar como o Morelos se apresenta em campo. O Morelos compromete jogadas. O Morelos atrapalha a dinâmica do Santos. O Morelos não consegue fazer um pivô, sabe? Assim, tudo bem, tem uma questão aí de característica e tal. O Furt é mais esse tipo de jogador. Mas é aquele atacante que vai minando as possibilidades de ataque do time. Porque ele não oferece o pivô, ele não oferece uma escorada, ele não oferece uma tabela, ele não consegue fazer uma jogada de velocidade. Aquele lance no segundo tempo, quando ele recebe a bola pelo meio, na intermediária, e ele bate, assim que a bola chega, atrasando praticamente para o goleiro, o chute sai sem potência também, é um lance típico de um atacante que não tem explosão, porque o natural ali era ele botar a bola na frente, chegar numa melhor condição de disparo para o gol. Mas ele hoje é um jogador tão travado, tão fisicamente abaixo, que ele precisou matar aquela jogada, porque ele não conseguiria, ele seria facilmente desarmado pelo zagueiro do Avaí. Ele perderia facilmente para o zagueiro do Avaí que estava vindo na cobertura. Então é um jogador que fisicamente não entrega, tecnicamente não entrega e vira -1 em vários momentos do jogo. Hoje não tem condição. O problema é que o Furt, ao que tudo indica, não tem condição de jogar um tempo de jogo hoje, completo. Tem aí um processo de recuperação de um problema muscular. Mas ele entrou e o Santos era 11 em campo. Opa, temos um atacante, temos alguém na área. É uma questão que precisa ser resolvida. Que o Furt é titular desse time, eu acho que todo mundo sabe, eu acho que o Carille sabe. O problema é a questão física. Com o Morelos, não tá dando para contar. Ontem, também, Juliano fez uma partida um pouco mais abaixo, um pouco mais apagada. Preciso ver essa questão física, essa questão da minutagem de Juliano, por mais que
o Santos tem um intervalo de uma semana ou quase isso entre um jogo e outro, mas o Juliano me pareceu abaixo ontem, até nesse aspecto físico. A dupla de volantes já viveu noites melhores. Ontem Schmidt e Pituca não estiveram tão bem. Em compensação, outras notas positivas. João Paulo deu um ou outro sustinho em saídas do gol, que é uma deficiência que a gente sabe que o João Paulo tem, mas fez intervenções importantes. João Paulo fez uma boa noite, teve uma boa noite no saldo ontem na ressacada, fez algumas defesas importantes. E o Gil, meu amigo, o Gil joga de terno. É uma barbaridade o que joga o Gil. É inacreditável o senso de colocação, a tranquilidade para dar o bote, para desarmar o adversário, a maneira como ele vai para a área, sobe, é uma opção pelo alto. Amigo, que jogadoraço é o Gil, meu amigo. É brincadeira, é brincadeira. É porque o Gil, ele está jogando um campeonato que é um degrau abaixo da primeira divisão, mas ele jogou o Campeonato Paulista. Na boa, tudo que a gente viu aí até agora na temporada, se fizer um top 5 de zagueiros do futebol brasileiro em 2024, dá para botar o Gil. Fácil. Fácil. Os 5 zagueiros que mais jogaram bola em 2024. Pode botar o Gil aí. Tranquilo. Amigo, como joga bola o Gil. Como é bonito ver o Gil jogar. Porque plasticamente a gente se encanta muito com o meia, que dá o passe-chave, né? O meia rápido que desequilibra, que dribla, que rabisca, ou o atacante que faz o golaço. Porra, você olha o Gil dando um desarme, o camarada vem desesperado, botando a bola na frente, ele planta o corpo, tum, beleza, pega, distribui. Porra, é lindo de ver. É absurdo, é absurdo. Joga demais o Gil e que fisicamente ele suporte, né? E ele tem um baita parceiro ao lado, que é o Joaquim. Sem dúvida, é uma dupla de zaga muito boa que o Santos tem, principalmente se você levar em consideração o padrão da competição. Bom, próximo jogo do Santos é contra o Guarani. Eu queria falar um pouquinho, até aproveitando como gancho, o fato do Santos enfrentar o Guarani daqui para frente, um pouquinho sobre o que eu espero, obviamente, desse jogo e um pouquinho do que eu vi ontem no Brinco de Ouro, porque eu também vi o segundo tempo de Guarani e Chapecoense, porque o jogo do Santos acabou às 10 e o jogo do Guarani às 10 estava começando o segundo tempo. Então eu tive a oportunidade de ver. Eu acho que o Guarani ele começa a Série B como uma das piores equipes, então o Santos tem tudo para vencer esse jogo em casa, mesmo um jogo sem torcida, né? Vai ser o segundo dos 3 jogos que o Santos vai fazer na Vila Belmiro sem o seu torcedor ainda, né? Mas vai acabar, Santista, isso vai acabar. E eu queria falar rapidinho mesmo para fechar o vídeo sobre o momento do Guarani, e eu sei que isso interessa aos santistas também, porque é o próximo adversário. Primeiro de tudo, ontem, a arbitragem, ela anula um gol, tá dando muito o que falar essa anulação do gol do Guarani. O finalzinho do jogo, 50 minutos, né, do segundo tempo, o árbitro viu um impedimento do Caio Dantas. O Gustavo França faz o gol, finaliza de fora da área. O Caio Dantas, na interpretação da arbitragem, atrapalha o zagueiro da Chapecoense, que desvia a bola de cabeça para o gol, seria um gol contra, e aí o gol é anulado. A discussão da interferência nesse lance, enfim, é subjetivo. O árbitro entender que houve ali, eu acho que não há um movimento decisivo do Caio Dantas de interferir na ação do zagueiro, mas além disso, a linha que é traçada, ela me parece uma linha muito mal traçada, porque a bunda, tem que falar assim, né? As nádegas, o bumbum do zagueiro da Chapecoense está à frente do pé do Caio Dantas. Ou seja, na imagem, me parece que o bumbum do zagueiro da Chapecoense habilita o jogador do Guarani. E aí, se a condição é legal, não tem o que se falar em interferência. Só que a linha é traçada praticamente no meio do corpo do jogador da Chapecoense. A minha impressão, e eu vi de novo hoje pela manhã, o traçamento da linha, eu vi o vídeo que a CBF soltou, um vídeo de quase 6 minutos, onde você pega todo o processo do traçado da linha e depois a decisão de entender que há uma interferência. A maneira como essa linha é traçada não é só uma questão de não convencer, é um equívoco. Essa linha é traçada no meio do jogador, e até onde eu sei, bunda faz gol, né? Não é uma parte do corpo, não é o braço que não conta para impedimento porque não faz gol. Bunda faz gol. Então, assim, um show de horrores na arbitragem ontem, tirando o gol de empate do Guarani no final.
O Guarani jogou desde os 9 minutos do primeiro tempo com um jogador a mais. O jogador da Chapecoense largou uma cotovelada, foi expulso aos 9 do primeiro tempo. E o Guarani não teve competência. Eu vi todo o segundo tempo e era um show de horrores, um time completamente descoordenado, perdendo o gol embaixo do travessão, chutando a bola da intermediária de qualquer maneira, a Chapecoense plantadinha, se trancando, e o Guarani não conseguiu ganhar o jogo. O Guarani hoje, vocês sabem que eu tenho muito carinho pelo Guarani, desde... É porque eu fiquei marcado ali com a cobertura da Série C de 2016, quando eu narrei o acesso para a Série B. Mas antes disso, né, eu sempre me identifiquei com o Guarani, fiz postagens com o Guarani, vivi alguns dramas de rebaixamento do Guarani. E, cara, eu sinceramente vejo com muita preocupação, e já vi o Campeonato Paulista do Guarani, os rumos que o clube está tomando. O clube me parece hoje ter uma gestão do ponto de vista financeiro que vem equilibrando as contas e que vem tentando arrumar as coisas, arrumar a casa, pensando num futuro, numa sobrevivência do clube, e até aí eu acho que isso é válido e isso é necessário. Agora, no departamento de futebol, as decisões que o Guarani toma, desde o Campeonato Paulista, desde o ano passado, desde que essa gestão está no comando, são decisões muito questionáveis. Para você ter uma ideia, ontem, o jogo era às 9 da noite. 2 horas antes do jogo, o Guarani informa que vai fechar um setor do estádio para obra. Os caras já tinham comprado ingresso, você imagina. Os caras compraram ingresso pro tobogã inferior ali, que é aquela câmera que fica de frente para aquela arquibancada ali embaixo, que fica de frente para a câmera. Os caras compraram o ingresso, beleza, vou chegar. No dia do jogo, o Guarani manda um comunicado, não, vamos fechar aqui, vamos precisar fazer uma obra, a galera vai pro tobogã superior, assiste o jogo lá em cima. Como assim? Aí, segundo relatos de torcedores, para entrar nas vitalícias, que era uma outra opção do outro lado, uma bagunça, um caos para entrar, um caos tremendo para entrar. Então você não faz um negócio desse no dia do jogo. Isso não é planejamento, isso não é razoável. Na hora do jogo, o cara tá indo pro estádio, o setor que você comprou, vai estar fechado, arruma um jeito de ver em outro lugar. Isso é loucura. Com todo respeito, não deu para entender. Aí o Guarani tem o elenco que tem, que parece muito frágil. O Campeonato Paulista parece que não deixou lições ao Guarani, a diretoria do Guarani, pelo que a gente tá vendo. Aí o pós-jogo é uma loucura. O pós-jogo é uma loucura. O capitão do time, o Diogo Matheus, recebe uma pergunta pertinente, uma pergunta que não tinha qualquer tipo de insinuação, uma pergunta educada. Ô, Diogo Matheus, estamos ouvindo a arquibancada toda aqui xingar o Claudinei. Claudinei Oliveira, o Santista conhece bem. Estamos ouvindo aqui a arquibancada gritar, fora Claudinei, fora Claudinei. O clima aqui não tá bom. Como é que tá o clima lá dentro, entre vocês e o treinador? Simples, a pergunta não tinha qualquer insinuação. Era uma pergunta que fazia todo sentido, porque o time ganhou 2 jogos nos últimos 22. Não tem como um clima tá legal assim, né? O cara perguntou. E aí o Diogo Matheus foi super grosseiro na resposta. Não, porque vocês estão inventando, vocês botam muita mentira, dizendo que o clima tá ruim. Peraí, ninguém plantou nada. Foi feita uma pergunta. É só você responder. E aí os outros colegas saíram em defesa do jornalista que fez a pergunta, e o Diogo Matheus, eu não estou falando com você, eu estou respondendo a pergunta dele, quando chegar a sua hora eu falo um destempero para o cara que é capitão do time. Aí chega a coletiva, o presidente vai lá, solta cobras e lagartos, desabafa, cancela a coletiva. Porque a pior coisa que aconteceu pro Guarani ontem foi a anulação desse gol. Pior porque você perde a chance de somar um ponto e porque a arbitragem vai virar a culpada do início péssimo que o Guarani faz no Campeonato Brasileiro. Se achou a desculpa perfeita, foi a arbitragem. Aí o presidente vai lá, fala meia dúzia de palavras, não encara, não responde o que tem que responder, vai embora e bota tudo na conta da arbitragem. Segunda rodada. Para os bugrinos aí que me acompanham, e eu gosto muito do Guarani, e todo mundo sabe a ligação que eu tenho com o clube, muito ruim o início de ano do Guarani. O Guarani está seguindo uma cartilha no seu departamento de futebol. Eu não sei se todo mundo lá vai ter a humildade de entender isso, porque às vezes falta um pouquinho de humildade para as pessoas do Guarani, né? Isso é um problema, é um problema meio histórico do Guarani, tá? É um problema meio crônico do Guarani. Então, conselho de administração, seu Marconato, seu Ricardo Moisés, vocês que montaram esse elenco aí, espero que vocês tenham humildade para ver o rumo que as coisas podem ganhar. O Guarani está caminhando para um rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, como caminhou a passos largos para o rebaixamento no Campeonato Paulista e escapou por pouco. Aliás, vou perguntar de novo, como fiz no Twitter durante o Campeonato Paulista. Se o Ricardo Moisés vai largar o osso quando? Só para
Pra gente entender assim. Vai ficar até quando nessa? Não vai largar? Não tem jeito. Bom, e é o próximo adversário do Santos na Vila Belmiro. E a tendência é que o Santos vença, porque futebol que o Guarani mostrou até agora. Que futebol? Que futebol? Bom, feito o vídeo, like se você ficou até o final. Bom sábado para todo mundo, santistas, aproveitem. É um início perfeito do Santos na Série B. A caminhada é essa, é de 3 pontos em 3 pontos. 2 de 38, né? Vai fazer da continha aí. Primeiras missões cumpridas com pleno êxito. E se a batida for essa até o final, o Santos tem tudo para subir mesmo, com a tranquilidade que a galera tá dizendo que vai ser. Eu não acho que vai ser tão tranquilo assim não, mas tô confiante que esse acesso pode pintar mesmo. Like do vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau!